TID, como você falou, é a sigla para Token de Investimento em Direitos Creditórios, né? Por que esse nome? Esse nome, eu brinco que ele é quase uma provocação ao FDIC. O que é o FDIC, né? Para quem não tem familiaridade com o mercado financeiro tradicional, o FDIC é o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. É um fundo que existe já há uns 20 anos, é um fundo bastante importante para permitir que empresas acessem o mercado de capitais, né? Então é um fundo que compra recebíveis. Então a empresa que tem contas a receber, recursos a receber no longo prazo, no médio e longo prazo, e quer fazer antecipação desse recebível, ela pode recorrer a um fundo, um FDIC, para fazer isso, né? Só que qual é a questão, né? O FDIC, ele é um produto complexo e, ao mesmo tempo, pela própria complexidade, um produto caro. E a história do FDIC, né, essa provocação ao FDIC, que é justamente tentar validar uma hipótese, né, que é, a gente usando a tecnologia, a gente consegue ter uma estrutura mais eficiente, que faça a mesma coisa que o FDIC faz, mas de uma forma mais eficiente. Então, daí nasceu, né, essa ideia do TDIC. Por quê? Porque essa tecnologia, ela pode ser usada e deveria ser usada não só para fracionar ativos, de uma perspectiva de distribuição, mas, na verdade, para você usá-la como infraestrutura para as operações, para os produtos. Para tentar explicar o que é o TDIC, eu começaria dizendo, na verdade, não o que ele é, mas o que ele não é. O que ele não é? Ele não é um FDIC, né? Ele não é um fundo tokenizado, não é um FDIC tokenizado. Então, a gente criou uma estrutura alternativa que ela vai na essência, vai no coração do que um FDIC faz, que é fazer contrato de cessão. Ele opera por meio de cessão de crédito. Então, o que a gente fez? A gente criou uma estrutura que juridicamente ela é relativamente simples, porque na verdade ele é nada mais do que um contrato de cessão de créditos com revolvência. O que significa isso? No contrato de cessão de crédito, você tem um cedente de um lado, que é o titular do crédito, o credor, e do outro lado você tem um cessionário, que são as pessoas que vão comprar esse crédito. Na ponta do cedente eu tenho ali a pessoa, a empresa que quer antecipar recursos, e na outra ponta serão os investidores, né? E esses investidores, num primeiro momento, eu não sei quem são. Vão ser os investidores que a gente vai angariar no mercado, né? Então, esse contrato de cessão, ele é um contrato que a gente chama juridicamente, né, de pessoa a declarar, porque eu não sei quem é a minha contraparte ainda, eu vou saber no futuro, e por adesão. Como se dá adesão a esse contrato? Essa adesão a esse contrato se dá por meio da aquisição de um primeiro token, né, que nada mais é do que um título, funciona como se fosse um recibo. Esse token comprova que você aderiu àquele contrato de cessão. O que significa isso, aderir ao contrato de cessão? Que você submeteu as regras daquele contrato e você passou a ter o direito de ser dono do objeto daquele contrato, que é o recebível, que é o crédito, que pode ser qualquer crédito, né? No caso, no nosso primeiro TDIC eram notas comerciais, mas poderia ser duplicados, poderiam ser CCB, poderia ser qualquer tipo de recebível. Então, quando você adquire, entre aspas, esse token, na verdade você não está adquirindo um token, um ativo, você está adquirindo os recebíveis objeto daquele contrato de cessão. E aí o que acontece? Juridicamente a estrutura é essa. A estrutura do TDIC é como se fosse um mecanismo composto por um conjunto de tokens que atua na execução do contrato. Ele automatiza processos inerentes à cessão de crédito. A cessão de crédito envolve transferência de recebíveis, ela envolve pagamento, ela envolve revolvência e liquidação dos valores para os cessionários. Então, além desse primeiro token que eu descrevi, né, que é esse token que representa a adesão ao contrato, eu tenho um segundo token, que é um token onde a gente tem programados critérios de elegibilidade, né? O que são os critérios de elegibilidade? São as regras que eu coloquei no contrato de cessão que dizem quais são os recebíveis que os investidores têm interesse em comprar, né? Então é o seguinte, olha, estou aderindo a esse contrato, sob as regras desse contrato, eu estou concordando em comprar direitos creditórios que tenham essas características. Uma vez atendidas essas características, eu me obrigo a pagar o preço de cessão. Então esse token, ele verifica os critérios de elegibilidade. Uma vez atendidos os critérios de elegibilidade, esse token, ele automaticamente transfere a propriedade do direito creditório para os cessionários e faz a liquidação financeira da cessão. Por meio do quê? Por meio de stablecoins, né? Então o investidor ele deposita recursos numa conta vinculada, esses recursos são transformados em moedas digitais. E por que transformá-las em moedas digitais? Porque eu preciso ter tudo dentro da mesma linguagem computacional, preciso ter tudo em blockchain para que eu possa automatizar os processos. No futuro, com a entrada em funcionamento do Drex, né, a gente vai ter aqui, no lugar dessas moedas digitais, o próprio real digital. Então esse token, ele automaticamente transfere a propriedade do recebível para os investidores e automaticamente liquida o pagamento do preço de cessão para o cessionário. Esses recebíveis, eles vão começar a ser pagos.
né? Então eles vão ser pagos numa determinada conta vinculada. Esse token ele tem uma programação que reflete o que está combinado no contrato de cessão, que diz o seguinte: toda vez que houver oferta de novos direitos creditórios que atendam aqueles critérios de elegibilidade e toda vez que houver saldo suficiente na conta para pagar o preço de cessão daqueles direitos creditórios, o token automaticamente ele faz a transferência do recebível contra pagamento em dinheiro, o famoso DVP, né? Delivery versus Payment. Então, o que é essa estrutura? É uma estrutura de revolvência. Né? Então, o tempo todo, esse token ele está comprando, liquidando, comprando novos recebíveis, liquidando, compra, liquida, compra, liquida, compra, liquida. Isso vai funcionar até um determinado momento, que está programado, onde se diz o seguinte: agora eu paro de comprar novos direitos creditórios, eu vou ficar só recebendo aquilo que eu já comprei, e o dinheiro que tiver nessa conta eu vou agora distribuir para os investidores. E aí você tem dois conjuntos de tokens, que são tokens de pagamento: um token sênior e um token subordinado. Primeiro eu vou pagar o token sênior, né, até atingir a remuneração que eu combinei com ele, e o que sobrar eu pago para o investidor subordinado, o token subordinado. Então, essa estrutura, ela funciona exatamente, ela faz exatamente o que o FDIC faz. Exatamente, por isso que ela emula o funcionamento de um FDIC, mas sem ser um FDIC.